Fala galera aí do Terceirão, tudo bem com vocês, gente? Hoje nós vamos falar sobre o criticismo de Kant. A gente vai estar aí observando como Kant ele vai buscar explicar como que o ser humano adquire o conhecimento. Então a gente vai ver aí da página 12 até a página 22. Vamos lá então para os itens mais importantes presentes da aula de hoje? Então vamos lá. Immanuel Kant, ele nasceu em 1724 e morreu em 1804. É um filósofo alemão. Ele é fundador da filosofia crítica, que vai fazer uma crítica a respeito, principalmente, da forma de como o ser humano vai obter um conhecimento até então, mesmo porque nós estudamos aí o racionalismo e o empirismo, né, o racionalismo de Descartes e o empirismo de David Hume. Dedicou-se em resolver a questão do conhecimento humano, então, através dessa crítica que a gente vai estudar hoje, ele vai tentar explicar de uma vez por todas como que o ser humano vai adquirir esse conhecimento. E ele buscou mostrar como que o ser humano aprende e vai compreender a realidade. Então, para ele, não é simplesmente saber como que o ser humano aprende, obtém o conhecimento, mas como ele vai compreender a realidade que ele faz parte, né? Então isso é muito interessante que a gente vai estar vendo hoje na nossa aula. Eu destaquei alguns pontos importantes aí da página 12 e 13, que fala o seguinte: ele norteou os estudos sobre o conhecimento humano na filosofia moderna e contemporânea. Então, através desse estudo dele, que a gente vai estar vendo hoje, ele vai nortear sobre o conhecimento humano. Então, ele vai falar como que o ser humano vai adquirir esse conhecimento utilizando, né? Porque até então o racionalismo e o empirismo estavam brigando para definir, cada um defendia seu ponto de vista, e o Kant ele vai buscar explicar qual é o melhor caminho de como o ser humano pode chegar a esse conhecimento. A proposta do criticismo de Kant procura superar os problemas criados pelo racionalismo de Descartes e o empirismo de David Hume. Então, já que o choque entre o racionalismo e o empirismo era muito forte, Kant ele quis buscar um certo equilíbrio entre essas duas formas de pensamento que já existia. Para Kant, o conhecimento acontece diante do equilíbrio entre racionalismo e empirismo. Isso é muito importante, porque aqui o Kant está querendo já mostrar qual é a linha da crítica que ele vai fazer. Então aqui ele está querendo mostrar que para ele o conhecimento vai acontecer diante do equilíbrio entre racionalismo e empirismo. Então aqui ele já vai mostrar o quanto que o racionalismo e o empirismo são fundamentais para que o ser humano possa obter o seu conhecimento. O que é conhecimento para Kant? Aí na página 12 ele fala um pouquinho sobre isso. Ele fala que o conhecimento seria o resultado da relação entre a sensibilidade e o entendimento. Então olha só que interessante. Ele fala que o conhecimento é o resultado da relação entre a sensibilidade e o entendimento. O que seria a sensibilidade? Ele fala que através da sensibilidade nós temos as impressões. O que seriam as impressões? O que sentimos, tá? E o entendimento unificará com seus conceitos as impressões para se obter o conhecimento no final. Então, para ele, nós precisamos ter a sensibilidade, que são as impressões, é o que nós sentimos, e o entendimento é aquilo que nós já temos formados na nossa cabeça, né? Principalmente o lado racionalista, diante daquilo que nós estamos aprendendo, porque a sensibilidade, as impressões, junto com o entendimento que a gente já tem diante daquilo que nós estamos aprendendo, nós vamos chegar ao conhecimento final. É como se a sensibilidade e o entendimento passassem por um filtro na nossa cabeça para já sair o conhecimento no final, tá, gente? Então isso é muito interessante a forma de como ele pensa. Kant ainda disse que existe a imaginação que vai existir entre a sensibilidade e o entendimento. Então essa aí é a visão que Kant tem a respeito de como que o ser humano vai chegar nesse conhecimento
final aí, né, que é o conhecimento verdadeiro. Então ele fala que a imaginação vai existir entre a sensibilidade e o entendimento. E aí, ó, na página 13, nós temos o conhecimento a posteriori e o conhecimento a priori. Então isso é muito importante, vocês saberem o significado desses dois tipos de conhecimento que ele diz. Para ele, conhecimento a posteriori é o seguinte: é a forma de se obter o conhecimento através das experiências sensíveis que temos, tá? Então aí na posteriori, ele fala que vamos obter o conhecimento através das experiências sensíveis. Então aquilo que nós vamos sentir, que nós vamos captar diante dos sentidos humanos, tá? Então, exemplo, está chovendo hoje, é uma afirmação que é baseada com a impressão dos nossos sentidos, né? Então, é através da nossa visão, através da nossa audição, né, que está escutando o barulho da chuva. Então, o Kant, ele fala que essas experiências sensíveis é um tipo de conhecimento que nós vamos ter, né, ao longo da nossa vida. Então, ele deu o nome de conhecimento a posteriori, tá? Que é a forma de como nós vamos obter o conhecimento através das experiências sensíveis, usando os sentidos humanos, tá? E nós temos o conhecimento a priori aí, que é aquele conhecimento que não vai depender da experiência sensível, que vai precisar da linha mais racionalista aí. Um grande exemplo é a matemática. A matemática, ela exige uma forma de se pensar mais racionalista. Então aí, o conhecimento a priori, para Kant, é aquele conhecimento que não vai depender da experiência sensível. É totalmente diferente, né? Já é uma linha mais racionalista, mais racional para se chegar ao conhecimento. Na página 13, nós temos aí um livro muito famoso de Kant, tá? Que chama Crítica da Razão Pura, que ele vai ressaltar o seguinte, olha só que interessante. Kant ressalta que dois aspectos essenciais para a construção do conhecimento são a razão e a experiência de vida. Olha só, vocês lembram quando eu comentei sobre a base aí da crítica de Kant, quando ele quer equilibrar o racionalismo e o empirismo? Então nós temos aí, tá? Aí ele já começa a falar nesse livro dele a crítica que ele já está querendo abordar. Então ele fala que a razão mais a experiência é a verdade, é o conhecimento. Então aqui ele está querendo colocar o racionalismo e o empirismo no mesmo patamar, tá, gente? Então é isso que é interessante, ele quer unificar. Ele fala que para se obter o conhecimento, o racionalismo e o empirismo são essenciais para se construir o conhecimento, tá? Na página 13 tem a definição de juízo para Kant, que é muito interessante isso. Olha só que interessante, ó. A ideia criada para mostrar a relação entre sujeito e uma determinada característica dada pelo sujeito. Então, por exemplo, Joana é casada. Então, para Kant, quando existe esse juízo, o juízo para ele é a forma de como que esse sujeito ele é determinado, tá? Então, quando fala Joana é casada, já está passando a informação de como que Joana é, tá? Qual é a característica de Joana? Então, é o juízo, né? É a forma de você avaliar a situação, o sujeito em si, tá, gente? Aí nós temos os tipos de juízo, que está na página 13, nós temos o juízo analítico, o conhecimento pertence ao sujeito e não depende da experiência, tá? Então, o juízo analítico aí, o conhecimento vai pertencer ao sujeito, à pessoa, e não depende da experiência, tá? Então, dependendo da situação, a pessoa possa demonstrar esse juízo analítico, porque a pessoa ela vai ter um conhecimento com ela, e ela não vai depender da experiência do dia a dia, da experiência de vida, para se obter o conhecimento. E nós temos o juízo sintético, quando o conhecimento não vai pertencer ao sujeito e é acrescido através da experiência de vida. Então, o juízo sintético é muito curioso. O juízo sintético a gente pode colocar como exemplo quando você vai para
quando você vai experimentar um tipo de comida que você nunca experimentou. Então, quer dizer, quando o conhecimento não pertence ao sujeito, você não tem ideia de como que é aquele prato ali. Às vezes você ouve determinadas pessoas dizerem para você se o prato é gostoso, se não é. Então, quer dizer, quando o conhecimento não pertence ao sujeito, é acrescido através da experiência. Como é que você vai chegar ao conhecimento segundo o juízo sintético aí? Experimentando, tá? Então, quando você experimentar esse prato que você nunca comeu, aí você vai ter o seu juízo sintético feito, tá? Porque você vai passar as suas impressões diante daquele prato que você nunca comeu, tá? Então, quer dizer, vai ser acrescido através da experiência que você vai ter de comer aquele prato. Aí na página 16 nós temos aí o que é o esclarecimento para Kant. Aí nós temos até um termo aí, né? Aufklärung, que é um termo utilizado aí pelo Kant, então é bem interessante. O que seria o esclarecimento? É a saída do homem de sua minoridade para a maioridade. Eu coloquei aí para que vocês possam entender, ó. Saída do homem de sua minoridade para a maioridade. O que significa isso? Minoridade, incapacidade de entender as coisas sem o pensamento de outra pessoa. Então, para ele, o esclarecimento é quando você consegue chegar no nível de pensamento tão grande que você não precise do pensamento de outra pessoa, tá? É quando você consegue entender as coisas, você consegue chegar ao conhecimento através de você mesmo. Você não precisa de ter o pensamento de outra pessoa para que você possa chegar a um determinado conhecimento. Olha só a visão de Kant aí, ó. Quem vive na minoridade não tem coragem de seguir diante com seus próprios pensamentos e ações. Então ele está falando, aquela pessoa que depende do pensamento de outra pessoa, ela nunca vai conseguir seguir na vida para tomar as decisões que precisa tomar, para pensar de uma maneira correta, para agir de maneira correta. Então ele fala que aquela pessoa que se deixa levar demais pelo pensamento de outra, nunca vai chegar nessa capacidade de chegar na maioridade. Ele fala que a maioridade é quando você já tem um pensamento já super definido daquilo que você precisa realmente realizar em pensamentos e ações para conduzir a sua vida. Então, eu até coloquei para que vocês possam entender, maioridade é a capacidade de entender as coisas através de seu próprio pensamento e experiência. Então, quer dizer, maioridade, nós precisamos chegar nessa maioridade para mostrar nossa capacidade de pensar, de agir, de viver a experiência de vida, de tirar uma certa lição de tudo que acontece na nossa vida, tanto de forma racionalista quanto empirista. Então, Kant ele está querendo mostrar para você que você precisa chegar nessa base da maioridade que ele está dizendo aí. Porque se você tiver nessa condição de minoridade, você seguir com a sua vida diante do pensamento de outras pessoas, ele fala que você nunca vai conseguir entender as coisas diante de seu próprio pensamento. Ele fala que é um erro quando você se deixa levar demais com os pensamentos de outra pessoa. Então vamos chegar nessa maioridade, que essa maioridade aí é o esclarecimento para Kant. E aí vem o imperativo categórico e a noção de estética para ele, que é bem interessante. O que seria um imperativo categórico? Significa que através da razão, suas ações possam servir de exemplo para outras pessoas. Tá, gente? Então, o imperativo categórico fala que através do seu pensamento, as suas ações vão servir de exemplo para que outras pessoas também possam fazer a mesma coisa, tá? Então a gente tem aí um lado mais positivo em relação a isso, que é muito interessante nós notarmos que através das nossas ações voltadas para o bem, as pessoas são tocadas, as pessoas são levadas também a fazer a mesma coisa. Então, que as nossas ações sejam exemplo para as outras. Então ele fala que quando você consegue fazer isso, significa que você chegou no nível aí de imperativo categórico, tá? Que é o nome que ele dá
através da forma, né, de quando você pensa e você realiza ações que vão servir de exemplo para outras pessoas, tá bom? E nós temos aí a visão de estética, que tem aí o juízo do gosto, é a crítica que ele faz a respeito da estética. É muito interessante isso, que ele vai falar como que o que torna uma obra de arte bela ou feia. Olha que interessante a visão dele. Kant, ele vai dizer que uma obra se torna bela ou feia dependendo do gosto de quem observa e vivencia a obra artística. Então essa estética aí é a crítica do gosto, que eu acho muito interessante essa visão dele, que se a gente for analisar bem, ele está correto, porque ele fala assim, ó, olha só que interessante, uma obra vai ser feia ou bonita dependendo do quê? Do gosto de quem está observando a obra de arte. Então, pode acontecer de você estar ali observando a mesma obra de arte com um outro colega, de você gostar da obra e seu colega não. Entendeu? Então isso é muito de gosto, vai muito de observação. Às vezes o artista utilizou determinadas cores que você gosta, às vezes o outro colega não gostou porque não gostou daquelas cores que estão ali naquela obra de arte. Então vai muito de gosto mesmo. O juízo do gosto é mais subjetivo, então cada um vai ter a sua. Então isso é bem interessante e o próprio Kant ele já abordava isso de uma maneira muito interessante já nessa época aí em que as pessoas estavam ali observando as obras de arte, a evolução da arte era muito forte, então a gente já consegue ver que ele acertou nesse ponto aí, que a crítica do gosto acaba falando mais alto para definir se a obra é bonita ou feia, tá? E aí, vou deixar as atividades, né, para que vocês possam fazer as questões 19 a 35, tá bom, gente? E vocês enviem pelo Senec Digital, tá? Muito obrigado, que Deus ilumine vocês.